Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Estamos começando mais um novo vídeo aqui no canal, seguindo o que a gente falou semana passada sobre como surgiu o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec, né, que foi o fundador aí dessa doutrina espírita mundo afora. Então, sem mais delongas, antes da gente começar aqui, eu já peço para vocês aí se inscrevam no canal, dê aquele like, nos ajude a divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas. Vamos embora pro vídeo. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui hoje falando um pouco da doutrina espírita. Então, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar um pouco mais da doutrina espírita, um pouco mais de Ti para as pessoas, né, para trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de luz, um pouco mais de fraternidade. Nós estamos começando o nosso canal Semeando Luz, então a gente está fazendo esse trabalho voltado para a fraternidade, para a caridade. Que o Senhor continue nos abençoando. Nosso primeiro vídeo já foi um sucesso, obrigado por tudo. E que o Senhor possa continuar trilhando um caminho de sucesso para o nosso canal. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, né? Conforme a gente tinha prometido, hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec. Mas quem foi Allan Kardec? A trajetória do codificador da doutrina espírita, né? Então vamos lá para o Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi uma das personalidades mais importantes do século XIX, né? Seu nome, né, de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu dia 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França, né? Ele foi um educador intelectual, foi pedagogo, foi escritor, tradutor, estudou várias áreas do conhecimento, assim, ele era bem curioso, né, bem dinâmico, então, assim, ele gostava muito de conhecimento, então, assim, ele estudava muito, né, então formou-se pedagogo, a gente vai falar mais na frente ali com a influência de Pestalozzi, então, assim, ele era um intelectual da época e bastante respeitado na França. Mais futuramente, né, depois que ele começou a descobrir o espiritismo, ele virou um investigador de verdade, dedicou sua vida pela busca sincera pela verdade, com método, razão e parcialidade, a gente vai falar sobre isso um pouco também mais na frente, e seu legado é eterno, né? Suas obras estão por aí, o Livro dos Espíritos é um deles, né? Um dos livros, então assim, ele tem vários livros que a gente já falou na palestra passada, então sim, o seu legado é eterno, né? Já dura aí vários anos e vai continuar por vários anos, se Deus assim permitir. E aqui a gente deixou lá embaixo aí a frase célebre, né? Que ele sempre gosta de, assim, que ele cita, né? Fora da caridade não há salvação. Então, seguindo, como é que foi o nascimento de Allan Kardec? Allan Kardec nasceu dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, que a gente já falou. Ele era de uma família séria, trabalhadora, pobre, né? Da França, né? Lá de Lyon, lá da França. E assim, ele sempre gostou de ler muito, de estudar muito. Ele era muito curioso quando criança também. Então, desde pequeno começou essa sua vontade em aprender, né? E com isso, com o passar dos anos, ele conheceu o Pestalozzi, né, que era já um renomado influenciador, educador suíço, professor, Johann Heinrich Pestalozzi, que era referência mundial de pedagogia na época. E assim, e ele viu nele um espelho, né? Então, assim, ele se aproximou de Pestalozzi, e aí Pestalozzi começou a pegar as ideias, pegar tudo que o Pestalozzi ele pregava, né, como pedagogo. E com isso ele foi se aperfeiçoando, né? Ele foi se tornando conhecido na França, conhecido na Europa, né? O Allan Kardec, como um pedagogo nato também, né? Da linha de Pestalozzi. Com isso, né? Devido a essa influência de Pestalozzi, ele se tornou um educador respeitado na França, né? Então, assim, ele era bastante conhecido lá, ele era professor, diretor, escritor, tradutor, reconhecimento, prestígio. Então, assim, antes dele dedicar aos estudos espíritas, né, na época nem não existia o espiritismo ainda, eu acho que dá essa impressão assim que a vida veio moldando, né? Allan Kardec veio trazendo ele, né? Primeiro ele começou ali como criança, curioso, tal,
de repente ele começa a sua vida, se interessa por essa questão de ensinar, né, de aprender, estudar, de correr atrás, de entender, e com isso ele conhece Pestalozzi, que era um pedagogo respeitado na Europa na época, e melhora ainda mais, né, esse tino que ele tinha. Então, assim, parece que já era Deus preparando ele para o que viria no futuro, né? Então, assim, ele foi aos poucos se aperfeiçoando, né? Era professor, estudava muito, perdão, foi diretor de uma instituição de ensino mais importante lá de Lyon. Então, assim, ele era um educador nato, né? E tem uma frase que ele gosta de falar também, né? A gente gosta de trazer muitas frases de Allan Kardec aqui. A educação é a arte de formar homens melhores. Então, assim, realmente, né, faz todo sentido, né? Se a gente for pensar, né, a educação realmente ela transforma a vida das pessoas, né? Sem educação a gente não chega em lugar algum. Com o passar dos tempos, começaram a surgir alguns, mundo afora, alguns eventos, né? E, assim, como ele era curioso, a gente já falou, então, assim, ele começou a investigar esses eventos. Quais que são esses eventos? O encontro com as mesas girantes, né? Que foi quando começou ali o Espiritismo. Em 1854, Kardec teve contato com o fenômeno das mesas girantes, que despertou sua curiosidade e marcou o início de investigação profunda e criteriosa. Que fenômeno que era esse das mesas girantes? As mesas se moviam sem toque aparente, respondendo a perguntas com batidas de deslocamento. Então, assim, as pessoas estavam em volta da mesa, alguém fazia um questionamento, alguma coisa assim, a mesa girava e respondia, fazia barulho, batia. Então, era a forma da mesa se comunicar. Então, assim, e aparentemente não tinha ninguém próximo à mesa ali, ela fazia tudo isso sozinha. Então, Kardec achou isso interessante e começou a estudar esses eventos, né? Olha lá, a curiosidade de Kardec, em vez de se impressionar, buscou compreender a origem e o significado daqueles fenômenos, né? Muitos de nós, o que, é que a gente iria fazer? Então, em frente à mesa girante ali, você iria acompanhar, mas você não iria aprofundar para entender o que estava acontecendo, né? Ele não, falou, eu preciso investigar, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Daí ele começa a investigação séria, né? Que a gente, ele reuniu relatos, comparou informações, testou hipóteses, estudou com métodos, imparcialidade, enfim. Ele foi a fundo mesmo para poder tentar entender, né? E com isso, a gente chega aqui que ele realmente se tornou um investigador de verdade. Então, assim, ele não buscava convencer, mas compreender o que ele queria. Ele não queria convencer ninguém do que ele estava vendo. Né? O que ele tinha visto e era aquilo mesmo. Ele queria, na verdade, era compreender, né, com um científico ligado à religião, para ele entender de alguma forma ali, por que aquilo ali estava acontecendo. Então, assim, ó, Kardec não buscava convencer, mas compreender. Com o espírito científico, analisou cada resposta dos espíritos com rigor, lógica e imparcialidade. Né? Então, foi isso. Ele analisou tudo ali com muito rigor, né? Ele sim, foi a fundo mesmo para entender se de fato não era nada causado pelos humanos, né? Ele usou a lógica para tentar entender e a imparcialidade, né? E o método do rigor. Ele tratou todos os fenômenos espíritos com o mesmo cuidado que aplicava as ciências naturais da educação. Então, sim, a sua grande vantagem, que eu falei lá atrás, devido a ele ser um educador nato, ele começou a aplicar isso tudo que ele tinha aprendido nesse fenômeno para tentar entender, né, a sua imparcialidade. Não se deixou levar por crenças ou interesse. Ele apenas seguiu evidências e razão, né? Então, assim, imagina vocês, há um tempo atrás, como que as religiões se portaram com esses fenômenos, né? Provavelmente falava que era charlatanismo, enfim. Então, assim, ele foi imparcial. Ele manteve a sua linha ali, sem se importar com o que o pessoal falava. Ele também fez uma análise crítica, né? Ele comparou comunicações, identificou incoerências, eliminou o que não existia no exame. Então, assim, ele teve essa criticidade para poder tentar entender, porque é normal, né? Quando surgem esses eventos, então, assim, surgem outras pessoas que simulam ali para poder fazer o negócio acontecer. Então, assim, essas pessoas que estavam com falsidade, ele conseguiu identificar ali e ele conseguia, de fato, saber o que era verdade, o que realmente aconteceu de mesa girante, o que era falso, né? Que a gente hoje iria chamar de fake news, né? Então, assim, ele teve essa criticidade para não cair em todo conto. Antes disso, ele analisava certinho. Em busca da verdade, né? O seu único objetivo era descobrir a verdade, né? E
e não tentar ali se promover. Ele queria entender o que era aquele fenômeno, né? Então tem mais uma frase dele: a razão por si só conduz ao erro, mas com a razão à observação. E com isso, passado esses estudos, passado tudo, e tudo ele anotava assim, então a gente está até vendo até na imagem aí, que nada que ele fazia era ao acaso, assim, tudo ele anotava, tudo ele tinha os seus rascunhos, e com isso ele foi se aperfeiçoando nessas mesas girantes, até que, após anos de estudo, de dedicação, até vários, né, ensinamentos dos espíritos que ensinaram para ele através das mesas girantes, ele fez a codificação da doutrina espírita. O que isso significa? Que, sim, ele foi pegando os seus estudos dos eventos das mesas girantes, os outros que estavam acontecendo lá, e foi fazendo os seus estudos e chegou na denominação. Agora eu preciso codificar isso tudo em um livro para me entender, né? E ele fez essa codificação, que foi aí que surgiu a doutrina espírita. Até tem uma frase aí: a doutrina espírita é uma ciência de observação e tem por base a experiência, né? Então, assim, após anos de estudo, pesquisa e dedicação, Kardec organizou e sistematizou os ensinamentos dos espíritos em obras fundamentais. Então, o que ele fez? Ele foi quando ele surgiu o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos esses livros foram as obras fundamentais que ele lançou. Foram 5 no total, né, publicou obras CCS que formam a base da doutrina espírita. E esses livros, até hoje, é a base da doutrina espírita, né? Quem nunca ouviu falar do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, todos esses livros dão base para o que a gente tem hoje. Então, assim, a priori, né, a nossa aula de hoje, a nossa palestra que a gente está dando aqui, a gente tem que seguir o Livro dos Espíritos, né? Um livro que se diz espírita, tem que seguir o que está nas obras fundamentais. Então, assim, tudo é baseado hoje no espiritismo, no que está nas obras fundamentais. O que tiver ligado, falando que é espiritismo, e não tiver baseado nas obras fundamentais, não é espiritismo. É simples assim, tá? Ordem e clareza. Ele reuniu os ensinamentos com lógica, clareza e coerência, tornando acessíveis a todos. Então, sim, ele começou a fazer já a caridade, né? Porque, assim, o que a gente imagina, né? Se você publica algo, se você... A sua intenção é você ter um público seleto ali que vai te pagar por aquilo, né? Ele não. Ele reuniu os ensinamentos, clareza e coerência, tornando acessíveis a todos. Ele queria difundir, queria que todos tivessem acesso à doutrina espírita. Ele tinha uma base sólida, né, como a gente falou, estabeleceu os princípios fundamentais que orientam a doutrina até hoje. Então, assim, se não fosse um negócio sólido, não estaria até hoje, né? Um prédio, uma casa, ela só fica firme porque o alicerce dela é bem feito. Então, é a mesma coisa. Se ele não tiver uma base sólida ali do que você está fazendo, do que você está falando, isso serve para tudo na nossa vida, né, gente? Então, assim, se a gente não tiver uma base sólida, nada vai para frente. E um legado para a humanidade, né? Que o seu trabalho ultrapassou fronteiras e continua iluminando gerações. Então, assim, a gente já falou na aula passada, né, o tanto que o espiritismo se difundiu aqui no Brasil, né, em todos os países do mundo. Então, assim, se não tivesse essa base sólida que a gente falou atrás, não teria esse legado para a humanidade. Seu trabalho ultrapassou fronteiras e continua iluminando gerações até hoje, né? Os princípios que norteiam sua obra. Kardec ele estabeleceu princípios essenciais que garantem a seriedade, a coerência e a finalidade moral da doutrina espírita. Então, sim, ele tem esses 5 princípios aí que é sagrado, que é fundamental, que norteia todas as suas obras que a gente já falou. Primeiro, a universalidade. A doutrina espírita é para todos, sem distinção de crença, raça, nacionalidade ou condição social. Então, assim, qualquer pessoa pode ir no centro, pode assistir uma palestra, pode ajudar, pode fazer o que for. Então, assim, o primeiro princípio é esse, a universalidade. Segundo, racionalidade. Nada é aceito sem exame. A razão e o bom senso são indispensáveis à compreensão dos fatos. O que isso quer dizer? Se você notar algum evento, alguma coisa, vai ali primeiro, faça um exame, faça um estudo, faça uma verificação, vê se de fato aquilo realmente é racional. Finalidade moral. O objetivo central é o progresso moral do ser humano e sua transformação interior. Então, assim, a finalidade do espiritismo. Nos moldar, nos preparar, né, porque a gente sabe que a gente está nessa vida aqui hoje, mas que a gente vai voltar, que a gente já teve aqui no passado. Então, assim, a gente tem que evoluir a cada vida, né? Então, a finalidade moral é isso. A sua transformação interior. É você melhorar como pessoa aqui nesse mundo, para que nas próximas vidas você venha evoluindo mais e mais, né? Então, assim, isso é o
o que o Espiritismo prega, né? Progresso contínuo, a doutrina se aperfeiçoa com o tempo, acompanhando o desenvolvimento da humanidade, isso é super normal, né? Tem que ser assim, né? Tudo com o tempo vai aperfeiçoando, mas se você pegar o pessoal que é mais velho aí, vamos citar um exemplo besta, uma televisão. Lá atrás ela era preto e branco, né? A antena era uma dificuldade, depois ela passou a ser colorida. Hoje a antena é digital, então enfim, tudo vai evoluindo e o progresso contínuo também do nosso trabalho da doutrina espírita também precisa ir evoluindo, isso é normal, né? Tudo que se preza ele vai evoluindo. E o último, né, que eu acho que é o mais importante, que é a caridade e humildade. Ensinar e aprender com espírito de serviço, respeito e amor ao próximo. Então, acho que é o ensinamento mais importante para a gente. A gente precisa ensinar e aprender com espírito de serviço, ou seja, ensinar e aprender com as pessoas, né, que respeito ao próximo, você tem que respeitar sempre as pessoas, ter amor ao próximo. Tem muita gente que eu vejo falando, eu não gosto de tal pessoa, mas você não gosta por quê? Às vezes você nunca nem conversou com ela, a maioria das pessoas, pelo jeito dela assim, eu olho para a cara dela, eu não gosto dela, então, enfim, mas por quê? Então, assim, a gente precisa, né, ter esse amor ao próximo, né, e imaginar todo mundo como sendo seu irmão, uma pessoa que você já conhecesse. E tem uma frase que ele deixa pra gente aí, que o Espiritismo não é uma religião. É uma ciência que trata a natureza, origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, né? Ou seja, é uma ciência que ele trata da nossa natureza, do nosso espírito, a natureza do nosso espírito, de onde que ele veio, para onde que a gente vai, né? A origem e destino, e as suas relações com o nosso mundo corporal, né? Por que esse espírito está no corpo aqui, do Robson, entendeu? Para a gente tentar entender isso e como que a gente pode evoluir como pessoa através disso. O impacto duradouro de Allan Kardec. Kardec não apenas codificou o espiritismo, mas abriu caminhos para o diálogo entre ciência, filosofia e espiritualidade, influenciando gerações e promovendo o progresso moral e intelectual da humanidade. O que isso quer dizer? Que ele fez um negócio se tornar maior, né? Então, assim, o diálogo entre a ciência e espiritualidade. Kardec, ele demonstrou a investigação espiritual pode caminhar lado a lado com o método científico e o pensamento racional, ou seja, ele meio que deixou ali, porque a gente tem muito esse negócio de ciência e espiritualidade não andarem juntos, né? Assim, tem muita gente, está no exemplo até da Bíblia, né? Que para os cientistas foi o Big Bang, para a Bíblia foi Deus que criou, enfim. Sempre tem essa discussão, mas se a gente for ver, é uma linha muito tênue que, assim, que muita coisa ali se casa, né? Então, assim, o Espiritismo veio para poder deixar a ciência e a espiritualidade bem próximas. Base para estudos e pesquisas, sua obra continua sendo referência essencial para estudiosos, pesquisadores e todos que buscam compreender os fenômenos espirituais, é o que a gente falou. Os seus 5 livros ali servem de base para o Espiritismo até hoje, então tudo que você precisa do Espiritismo você vai encontrar ali, o seu ponto de partida vai ser um desses livros, né? Influência global, que a gente já falou, que o Espiritismo, com base na doutrina codificada por Kardec, expandiu-se pelo mundo, unindo pessoas em torno de ideais de fraternidade. Quem nunca ouviu falar de Chico Xavier, de Divaldo Franco? Então, assim, o Espiritismo está no mundo inteiro, né? Tem influência global, então, assim, principalmente aqui no Brasil, e o legado de luz. Mais do que livro, Kardec deixou um legado de amor, verdade, esperança para gerações presentes e futuras, né, que é o mais importante. Ele deixou o amor para as pessoas, né? Então, realmente, Allan Kardec foi um ser diferente que passou por esse mundo, né? Existem pessoas que passam por esse mundo que são diferentes. Kardec foi uma delas, com certeza. A maior herança que podemos deixar é o exemplo de nossa dedicação ao bem e à busca da verdade. A relevância atual do Espiritismo. Allan Kardec deixou um legado temporal. Seus ensinamentos continuam oferecendo respostas e inspiração para os desafios do mundo moderno. Então, assim, até hoje, tudo que Allan Kardec faz, tudo que ele escreveu, tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez, serve de base para que a gente possa startar algum projeto na área, né, da doutrina espírita. Ciência e espiritualidade. O Espiritismo integra a razão e a espiritualidade, promovendo uma visão ampla e equilibrada da vida. Ética e transformação incentiva
a reforma íntima, a prática do bem com caminhos para um mundo melhor, compreensão e tolerância, fomenta o respeito às diferenças e o entendimento das leis que regem a vida, esperança e consolação, oferecer consolo diante das dificuldades e fortalecer a esperança na justiça divina e na vida futura, convite ao estudo e à vivência, mais atual do que nunca. O Espiritismo convida cada um a estudar, refletir e viver seus princípios. Aí nada mais está falando que ciência e espiritualidade andam junto, ética e transformação é você se entender como pessoa por dentro para poder difundir o amor para as outras pessoas do lado de fora. Compreensão e tolerância é entender a diferença das pessoas, né, e você poder ter o seu entendimento das leis que regem a vida e a evolução. Esperança e consolação, né, esperança que a gente tem que mesmo através da dificuldade a gente sabe que a gente vai evoluir, que a gente vai para um lugar melhor. E convite ao estudo, né, a gente está sempre estudando, sempre melhorando ali para a gente poder melhorar como ser, como pessoa aqui nesse mundo. Certo, pessoal? Com isso, a gente chega no encerramento da aula de hoje, na palestra de hoje, né, de Allan Kardec. Nessa obra eu tentei passar para vocês aí um pouco da vida dele, de quando ele começou lá atrás, desde criança curiosa, depois começou a estudar, se tornar professor, a sua entrosamento ali com o Pestalozzi, né, que o ajudou muito, e tudo isso a gente já falou que ele veio preparado, foi sendo preparado para poder chegar no seu nome das mesas girantes e começar a estudar e dali formar a doutrina espírita, que a gente conhece hoje. Então vamos lá, quem foi Allan Kardec? Um educador, pesquisador e codificador que dedicou sua vida à causa do espiritismo com seriedade e amor. Sua obra e método baseado em observação, na razão e na comunicação com os espíritos, sempre com rigor e imparcialidade. Princípios fundamentais: universalidade, racionalidade, finalidade moral, progresso contínuo, caridade e tolerância. Relevância atual, seus ensinamentos continuam atuais, oferecendo luz para os desafios do presente e esperança para o futuro. O Espiritismo é a luz que se projeta sobre o futuro da humanidade. Allan Kardec. Então, assim, até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Tá? Muito obrigado, assim, por tudo, por ter assistido a aula até o final. Para a gente é muito importante. Como eu falei lá atrás, a gente espera que você, né, dê o seu like aí, siga a gente. Obrigado aí. Primeiro vídeo a gente conseguiu quase 100 visualizações até agora. Eu estou muito surpreso, eu não esperava. A gente está com 4 inscritos no canal. Muito obrigado mesmo, digo de gratidão a todos vocês, esses 4 inscritos que se inscreveram no nosso canal. Muito obrigado mesmo. E uma sugestão de leitura aí, o Livro dos Espíritos, as questões de 1 a 27. A gente deixa para vocês aí hoje, mas ainda não acabou. Antes, a gente tem aqui a aplicação prática dos ensinamentos. Como que a gente pode, no nosso mundo hoje, aplicar os ensinamentos do Allan Kardec de forma prática, né, para poder terminar. A gente falou da vida dele agora de parte teórica, agora um pouquinho de prática aqui. A doutrina espírita não é apenas conhecimento, mas transformação. Os ensinamentos de Allan Kardec nos convidam a viver com mais consciência, amor e responsabilidade em cada atitude. Autoconhecimento, compreender a si mesmo é o primeiro passo para superar imperfeições e evoluir moralmente. Então, você se conhecendo, vendo os seus erros, você vai conseguir tratar e evoluir, né? Prática do bem. O amor e a caridade são a essência do espiritismo e devem nortear suas escolhas diárias. Então, sempre pratique o bem, né? O amor e a caridade. Convivência fraterna. Respeito, diálogo e tolerância constroem relações saudáveis e ambientes de paz. Então, sempre o respeito pelas pessoas, a conversa, o diálogo, né? A tolerância, né? Talvez nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Tudo isso é uma aplicação prática dos ensinamentos de Kardec, tá bom? Estudo e reflexão. Estudar a doutrina com regularidade aprofunda a fé racionada e fortalece a consciência, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está estudando e refletindo um pouco mais sobre a vida de Kardec, vida do Espiritismo. Transformação interior. A mudança começa dentro de nós e não se reflete no modo como pensamos, sentimos e agimos. Né? A transformação interior é a gente se conhecer, a gente entender o propósito nosso nesse mundo aqui para a gente poder evoluir como pessoa. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. A frase que a gente deixa aí. E lembre-se, cada ideia
compreendida é uma semente plantada. Cada atitude melhor é um passo rumo à felicidade e evolução. E com isso, pessoal, para finalizar aqui, eu vou deixar uma reflexão para vocês aqui do que foi a vida de Kardec, para que cada um de nós a gente possa entender e possa não só, porque às vezes a gente vai ouvir, vai ver se tem vários livros que falam sobre Kardec, tem vários vídeos, tem esse nosso vídeo, então às vezes você vai ver e vai entender, nossa, a vida de Kardec é legal, beleza, mas o que a gente pode tirar de lição e refletir para nós? Allan Kardec ele não nos pediu que acreditássemos sem pensar. Ele nos convidou a estudar, observar e compreender. O verdadeiro conhecimento transforma a nossa maneira de viver. Então é isso. Ele não pediu que a gente acreditasse na doutrina espírita sem questionar, sem o questionamento. Ele nos convidou a estudar, observar e compreender. O verdadeiro conhecimento transforma a nossa maneira de viver. De fora a caridade, não a salvação. Gente, agora, muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Vamos fazer uma oração final para agradecer aí por essa aula. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Curva sua cabeça, se você puder, onde você estiver, diminui um pouco a luz para poder ficar um clima mais agradável, um ambiente mais gostoso para você, para a gente finalizar, com oração. E nessa oração eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Espírito, agradecer a Allan Kardec por tudo que ele nos ensinou da doutrina espírita. Dizer que os seus ensinamentos são válidos até hoje, né? Os seus fundamentos, as suas obras nos dá base para tudo que a gente sabe. A gente sabe que precisa ter mais amor, ter mais paciência, ter mais fraternidade, ter mais compaixão com as pessoas, nos conhecermos para que a gente possa evoluir como pessoa, a gente possa evoluir o nosso espírito, que no final que é o propósito da nossa vida é essa, né? A gente vir tratar alguma coisa que ficou do passado para evoluir e assim continuar essa nossa galgada. Então gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que traga muita paz, muita calma, muita luz, muito amor na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora conosco, que estão também em oração junto com a gente. Que todo mundo tenha uma semana abençoada, né? No final de domingo. Que o Senhor traga uma semana abençoada para a vida de cada um. É o que nós pedimos, assim seja. Pessoal, muito obrigado. E eu já queria deixar um convite para vocês. A próxima aula, no próximo domingo, às 19 horas, não perca. Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, como nasceu a obra que mudou a história do Espiritismo. Então, assim, eu espero todos vocês, tá? Domingo, às 19 horas, a gente vai trazer mais esse vídeo sobre o Livro dos Espíritos. E estamos finalizando aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, curtir o nosso canal, se inscrever, compartilhar, comentar. E até o próximo vídeo. Até domingo que vem. Obrigado a todos.